Pessoal, eu sou a professora Adriana Cavalcante, estou aqui para explicar para vocês sobre o zero da função polinomial do primeiro grau. O que vem a ser o zero da função? Dada a função, olha aqui no cantinho, pessoal, y igual a x menos 3. Achar o zero da função nada mais é do que trocar o y por zero. Aí nós determinaremos o x. Vejamos aqui, observem algebricamente como que a gente faz isso. Então, tendo a função aqui, ó, y igual a x menos 3, eu vou trocar o y aqui por zero, que é isso aqui, ó. A gente vai fazer o y igual a zero. Ao fazer isso, a gente tem zero igual a x menos 3. Vamos passar o 3 para o primeiro membro. Então, vai ficar 0 mais 3 igual a x. Portanto, 0 mais 3 igual a x. Portanto, x é igual a 3. X é igual a 3. Então, logo, o zero da função dado é dado pelo valor de x igual a 3. Vamos escrever aqui, ó. Logo, o zero da função é dado pelo valor de x igual a 3. Certinho, galerinha? E algebricamente, como que a gente faz? Algebricamente, a gente faz o seguinte. Eu vou traçar para vocês aqui um eixo cartesiano, eixo x, eixo y. Para cima eu tenho os números positivos, para baixo eu coloco os negativos, à direita eu vou colocar os positivos e à esquerda os negativos, sempre com a mesma distância. Eu vou colocar alguns pontos só, pessoal, 0, o 1, o 2, o 3. Para baixo eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3. Certinho? À esquerda aqui eu vou colocar menos 1 e 1 para cima também. Pronto, não vou colocar todos os pontos aí não. Eu vou colocar o seguinte, ó, olha o que a gente tem aqui. A gente tem o seguinte, ó, quando x é igual a 3, né, eu vou ter o par ordenado xy, ó. Quando o x é 3, o y é 0, porque eu troquei por 0. Eu tenho um par ordenado aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, x3, y0. Vou pôr uma bolinha aqui. Certinho? Vamos lá. Se eu atribuir um valor, por exemplo, aqui, ó, se o x é 3, y é 0. Agora, se o x for 0, vamos dar um valor aqui, ó, y, vamos trocar o x por 0, menos 3. O y vai ser menos 3. Então, eu tenho para ordenada aqui, ó, 0, menos 3. Eu atribuí um valor, eu dei um valor qualquer. Então, x0, y menos 3, bolinha aqui. Vou unir esses dois pontos que eu criei aqui, ó, esses dois pares ordenados aqui. Eu tenho este gráfico aqui, ó. Ele é o gráfico da função y igual a x menos 3. Observe, a função, ela é crescente, nós já falamos até anteriormente isso, certinho? Então, isso aqui é o zero da função polinomial. Então, quando que é o zero da função? É quando eu tenho y igual a 0, tá? E a reta, ela vai cortar o eixo x no ponto x igual a 3, certinho? Isso é o zero da função. Então, o ponto associado está entre o par ordenado 3 e 0. Para esse segundo exemplo, para determinar o zero da função quando y é igual a 1 menos 5x. Então, y é igual a 1 menos 5x. Para eu achar o zero da função, eu tenho que fazer
o y igual a 0. Para isso, então, vou trocar o y aqui por 0. Então, y igual 0 igual a 1 menos 5x. Vou passar os 5x para o primeiro membro, então vai ficar 5x igual a 1. X é igual, quem multiplica o x passa dividindo, então x é igual a 1/5. Então, eu tenho para ordenado o seguinte, quando o x é 1/5, o y é 0, certinho? Vamos atribuir um outro valor qualquer aqui para o x. Vamos colocar, agora vamos fazer para x igual a 0. Vamos ver o que dá aqui, se eu trocar o x por 0. Então, vai dar y igual a 1 menos 5 vezes 0, 0. Então, o y é igual a 1. Então, quando eu tenho x0, o y é 1. Por que eu atribuí mais um valor? Porque eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Então, eu vou traçar aqui para vocês no plano cartesiano, que é o geometricamente para vocês aí. Então, sigam aqui comigo, ó. Eu vou fazer aqui uma reta, que é o eixo X. E aqui eu vou fazer o eixo Y, a abscissa ordenada. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir em tamanhos menores pra gente fazer o seguinte, ó. É como se aqui fosse 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 aqui é como se fosse o número 1, um inteiro, certinho? Para baixo eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 1/5 aqui, ó. 1/5, que também seria 1/5. Para cima eu tenho 1/5, 2/5, 3/5, 1/5, aí vai. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, o par ordenado, ó, 1/5, 0, que a bolinha é aqui. E tenho 0, 1. Só que vamos colocar mais aqui, pessoal, que faltou pontos pra gente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 é o inteiro pra mim. Então, por exemplo, quando o x é 0, o y é 1. Vejam, vou traçar aqui a reta. Observem, pessoal, que eu fiquei que a função ela é decrescente. Lembra que nós falamos em aulas anteriores? Por que é decrescente? Olha aqui, porque o valor de A é menor que 0, olha, ele é negativo, ó. A é igual a 5, então a função ela é decrescente. Então, eu resolvi para vocês aqui, ó, algebricamente e geometricamente. Quando eu resolvo geometricamente, quando eu tenho zero da função, que é onde corta o eixo x no ponto 1/5, eu tenho que ter um outro ponto, por isso que eu atribuí x para x o 0. Quando eu atribuí o x para 0, eu achei o y igual a 1. Então, eu preciso de mais um ponto para ter 2 pontos para traçar uma reta.